Jericó era uma cidade viva. Suas ruas eram cheias de vozes, passos apressados e cheiro de pão recém-assado. Comerciantes gritavam oferecendo seus produtos, crianças corriam entre os becos e homens discutiam os impostos que o Império Romano cobrava. Era um lugar onde a vida parecia nunca parar. No meio desse movimento constante, vivia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos, um homem de posses, influência e poder. Mas apesar de toda a sua riqueza, Zaqueu era profundamente solitário. Todos o odiavam. As pessoas o viam como traidor, um judeu que trabalhava para os romanos e ainda cobrava mais do que devia. Quando ele passava, as conversas cessavam, os olhares se desviavam. Alguns até cuspiam no chão. Ele era o homem que ninguém queria por perto, o homem cuja riqueza custara o respeito e o amor de seu próprio povo. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta da cidade e a lua lançava sua luz sobre os telhados de pedra, Zaqueu se sentava sozinho. Olhava para o teto e sentia um vazio que o ouro não preenchia. Ele tinha tudo o que o mundo dizia ser importante, mas ainda assim faltava algo. Paz. Talvez, no fundo, ele soubesse que havia errado demais e se perguntava em voz baixa: será que existe perdão para alguém como eu? Certo dia, uma notícia começou a correr pelas ruas de Jericó. Jesus está vindo para cá. As pessoas se agitaram. Homens deixaram seus trabalhos, mulheres correram com seus filhos, velhos se apoiaram em bengalas. Todos queriam ver aquele homem que curava os enfermos, fazia cegos enxergarem e falava sobre o amor de Deus de uma maneira que ninguém jamais havia ouvido. Zaqueu ouviu o burburinho e sentiu algo diferente dentro do peito. Era como se uma chama se acendesse em seu coração. Eu preciso ver esse homem, pensou. Nem que seja de longe. Quando chegou à rua por onde Jesus passaria, Zaqueu viu uma multidão imensa. As pessoas se empurravam, gritavam, se apertavam. Ele tentou se aproximar, mas era baixo e ninguém lhe dava passagem. Tentou olhar por cima, pulou, empurrou, mas foi empurrado de volta. Sai daqui, ladrão! Gritou alguém. Você não é digno de ver o Messias, zombou outro. Zaqueu sentiu o rosto arder de vergonha. Por um momento, pensou em desistir. Mas então, olhou adiante e viu uma figueira grande, com galhos fortes. E sem pensar duas vezes, correu até ela. Suas roupas finas sujaram de poeira. Os galhos arranharam seus braços. Mas ele não ligou. Subiu alto até encontrar um ponto de onde podia ver a estrada. E lá ficou, ofegante, suando, mas com os olhos fixos no caminho por onde Jesus viria. E então, ele o viu. Jesus caminhava cercado por pessoas, mas parecia não estar apressado. Seus olhos transmitiam paz. Suas palavras tinham autoridade e ternura ao mesmo tempo. Cada gesto parecia carregar amor. E à medida que se aproximava, Zaqueu sentia seu coração bater cada vez mais rápido. De repente, Jesus parou. A multidão se calou. O silêncio tomou conta da rua. Jesus ergueu os olhos e olhou direto para cima, para onde Zaqueu estava escondido entre as folhas. Seus olhares se cruzaram. Foi um olhar que atravessou o tempo e a vergonha. Não foi um olhar de julgamento, nem de desprezo. Foi um olhar que via além da aparência, que alcançava a alma. Um olhar que dizia: eu sei quem você é, e mesmo assim, eu te amo. E então, Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar na tua casa. A multidão ficou em choque. Começaram os murmúrios. Como assim? Ele vai se hospedar na casa de um pecador? Esse homem não merece isso. Mas Zaqueu não ouviu as críticas. Ele desceu apressado, tropeçando, quase caindo,
mas sorrindo. Chorava e ria ao mesmo tempo. Aquela era a primeira vez que alguém o chamava pelo nome sem desprezo. Em sua casa simples, ele recebeu Jesus com tudo o que tinha. Não sabemos o que conversaram, mas podemos imaginar. Zaqueu deve ter falado de sua culpa, de suas noites vazias, do medo de não ser perdoado. E Jesus o ouviu com atenção. Não o condenou, apenas o amou. Em determinado momento, Zaqueu se levantou, com lágrimas nos olhos, e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus sorriu e respondeu: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Naquele instante, o coração de Zaqueu se libertou. O homem que antes era escravo da ganância, agora experimentava a verdadeira liberdade. O homem rejeitado pela cidade, agora era aceito pelo próprio Filho de Deus. O homem que vivia nas trevas, agora vivia em luz. Depois daquele dia, Jericó nunca mais foi a mesma. As pessoas viam Zaqueu nas ruas e se perguntavam o que havia acontecido com ele. Ele sorria, com uma paz que nunca tinha mostrado antes. Já não contava moedas, contava bênçãos. Já não acumulava riquezas, compartilhava o que tinha. E sempre que alguém lhe perguntava o que tinha mudado, ele dizia: Jesus entrou na minha casa e entrou no meu coração. Zaqueu descobriu que a maior riqueza que alguém pode ter não é ouro nem prata, é a presença de Deus. E talvez, hoje, nós também sejamos um pouco como Zaqueu. Carregamos erros, culpas e arrependimentos. Às vezes tentamos subir na figueira da nossa vida, tentando com nossas próprias forças enxergar algo de Deus. Mas a verdade é que Jesus sempre nos vê primeiro. Ele conhece o seu nome, a sua dor e o seu coração. E assim como fez com Zaqueu, ele também te chama hoje. Ele diz: desce depressa, porque hoje quero ficar em tua casa. Jesus ainda passa pelas ruas da vida, chamando pessoas comuns para viver algo extraordinário. E tudo o que ele pede é um coração disposto. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Talvez, através dela, Jesus bata na porta de outra pessoa. E se você quer continuar ouvindo histórias como essa, que alimentam a fé e aquecem a alma, curta o vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal Crer Mais. Porque aqui, cada história é uma semente de esperança. E quem crê, vê milagres acontecerem.